Toque, toque. Muita gente que viu aí nas redes sociais sabem o que esse toque representa. E sobre ele a gente vai conversar agora e sobre várias outras coisas. Inclusive, eu queria começar com uma pergunta, viu, professor Roberto? Eu vou fazer aqui para os nossos seguidores do YouTube, que eu espero que compartilhe com mais pessoas, que coloquem aí o curtir, acione o sininho. E eu vou começar perguntando três coisinhas básicas. Se eu te desse um presente, professor Roberto Paulino, um presente muito especial, um presente caro, e você decidisse mandasse alguém vender esse presente no exterior e depois alguém compra esse presente de volta, como é que você teria coragem de fazer um negócio desse? Como é que alguém tem coragem de fazer algo assim que acaba sendo motivo de piada, né? Outra pergunta, que eu já vou começar aqui com um monte de pergunta nesse nosso programa Furando a Bolha de hoje, porque, afinal de contas, são as perguntas que movem o mundo, não as respostas. Eu vou te perguntar uma coisa, Roberto, imagine que uma pessoa trama, né? Uma pessoa não, um grupo de pessoas trama colocar numa mesma plateia e colocar no palco alguém para ser ridicularizado. E esse alguém vai lá e dá uma aula, né? Como fez alguém que você conhece bem, que representa o movimento Sem Terra. Eu queria, Roberto, entender também mais uma coisinha só. E aí eu já vou lançando e a gente no programa a gente vai compartimentando essas perguntas, esses temas. Mas eu estou logo aqui no início para as pessoas já saberem que o programa Furando a Bolha de hoje vem com tudo. Mais uma pergunta. Você entende como é que alguém que não, uma empresa que não presta um bom serviço pode ser presenteada com isenção de imposto? Porque foi isso que aconteceu aqui em Natal, e eu quero te parabenizar, inclusive, por você ter sido um fiel escudeiro aí do interesse popular, que é um serviço de qualidade, que os impostos sejam pagos para que possam ser revertidos em benefício para a cidade, né? Enfim, o programa Furando a Bolha está começando e eu quero logo te perguntar, se eu te der um presente super caro, você vai vender esse presente, Roberto? Olha só, digamos, Glácia, eu queria retribuir o toque, toque, toque. Essa brincadeira foi feita pela Joyce Hasselman, né, que era uma das principais assessoras do governo Bolsonaro no primeiro. Ela foi engraçadíssima, né, porque ela rompeu com o Bolsonaro e ela falou que esse toque, toque, toque é a Polícia Federal batendo na porta do Bolsonaro às 6 da manhã para prender o Bolsonaro. É uma coisa muito engraçada, né? Porque, olha, Gleice, passou da hora do Bolsonaro ser preso, passou da hora. Os crimes desse sujeito são muitos. O primeiro que a gente tem que lembrar não é das joias, porque o brasileiro às vezes se preocupa mais com coisas que aparecem, né? Que chamam mais atenção, como essa questão das joias que o Bolsonaro recebeu nas viagens ao Oriente Médio, do que com as mortes. Mas o principal crime dele são as 700 mil mortes, pelo qual ele deveria pagar. A gente não vai esquecer isso nunca, porque foram vidas que foram e que não voltam, né? Que não voltam. 700 mil mortes durante a pandemia, né? E ele já devia estar na cadeia por isso. Tantos crimes, né, cometidos. Eu acho que foi o principal crime da gestão dele, foram essas mortes por negligência, por deboche da vacina, deboche da ciência, deboche, digamos, do conhecimento, o não uso de máscara, ir para a rua sem usar máscara, sair na porta do Palácio do Planalto, tirar a máscara de uma criança, lembram? Quando ele, a criança com máscara, ele tirava a máscara da criança. Uma coisa assim, um homem baixo, né, pequeno, que nunca merecia ter chegado à presidência da República, só chegou por um golpe contra o Lula, perpetrado pelo Sérgio Moro, que eu espero que vá para a cadeia também em pouco tempo, né? Então, eu queria dizer primeiro isso, né? Que o Bolsonaro, eu não sei se ele vai para a cadeia, o que eu sei é que ele merece, e já passou da hora do Bolsonaro estar na cadeia, né? Ir para a cadeia, ele com a família dele, né? Porque você falou também da questão das joias, né? A questão das joias, isso é um absurdo. Como é que um presidente da República se comporta como um moleque, um pilantra, né? Recebe joias do exterior, no cargo, na condição de presidente da República, é uma coisa tão clara, a lei é tão clara, que é que qualquer joia ou presente que você receba à presidência da República deve ser incorporado ao patrimônio da União, ao patrimônio público, e ele, de forma escondida, de forma ilegal e clandestina,
aproveitou o último voo dele no avião presidencial, não ficou, o cara é tão baixo que ele não ficou para dar posse ao presidente Lula, lembra? Ele fugiu alguns dias antes, pegou um avião da FAB, foi embora para os Estados Unidos, sem esperar para dar posse, sem reconhecer a vitória do Lula, sem dar posse, viajou e agora se descobre que ele levou um monte de joias, que é patrimônio da União, para vender nos Estados Unidos, e depois tem agora que, vergonhosamente, como moleque, um grupo de moleques, sair correndo atrás para recomprar essas joias, que são patrimônio da União, por um preço provavelmente o dobro ou o triplo do preço, dando um prejuízo igual à União. É vergonhoso, é uma coisa assim, é de moleque, né? Uma coisa de estripulias, né? Que não se espera nunca de um presidente da República, de generais, os auxiliares militares dele, que se prestaram a isso, né? Não é à toa que eu vi ontem, Glaça, que o prestígio das Forças Armadas caíram lá embaixo, né? As Forças Armadas tinham um prestígio relativamente alto, e essa companhia, né, essa associação das Forças Armadas com Bolsonaro, nessas trapaças do Bolsonaro, fizeram com que o prestígio das próprias Forças Armadas tenham caído lá para baixo. E é bem feito, né? Bem feito, porque eles bancaram um fascista, bancaram, digamos, um sujeito contra a ciência, bancaram um sujeito autoritário, né? Então é isso. O que eu quero é que esses escândalos venham todos à tona, sejam todos desvelados. Eu espero que o Alexandre de Moraes tenha coragem, porque eu acho que está faltando coragem ao judiciário de meter o Bolsonaro na cadeia. Eu acho que ele já devia ter ido, eu acho que ele pode ir para a cadeia sim, ele pode ser preso, mas mais do que pode, eu acho que ele deveria ser preso e pagar pelos crimes dele. Eu não sei o que o judiciário está esperando com crimes tão claros, com crimes tão evidentes, crimes da negação da pandemia, de tantas mortes, né? E também esses crimes agora das joias. Eu não sei o que o judiciário está esperando para incriminá-lo, para mandá-lo para a cadeia. Roberto, a gente brinca para não chorar, né? Porque é algo muito sério. Assim, você vender algo que você ganhou e que no fundo realmente não é seu. Realmente assim, coisas que acaba sendo algo que foge ao padrão e a gente comenta tanto, né? Tanto que explodiu aí na imprensa, explodiu nas redes sociais, porque realmente foge completamente do bom senso mediano, assim, medíocre. E aí eu queria falar com você que algo que me impressionou bastante foi João Pedro Stedley, né? Que aí deu uma aula de meio ambiente, de política, de economia, e eu acho que foi um impacto grande para o agronegócio. Como é que você viu esse cenário, né, montado para, no fundo, desprestigiar, e quem tem um mínimo de massa cinzenta viu que realmente ele tem muito conhecimento de causa, né? A direita, Glácia, continua com maioria no Congresso Nacional, né? A gente não pode se iludir. Muitas vezes, colega do PT, eu conversava com um deles ontem, um desses colegas do PT, deputados federais, eu vejo às vezes muita ilusão nesse Congresso, né? Porque o Congresso, o PT está no governo federal, e tem coisas ali que esse Congresso vai votar, independentemente e por cima do governo Lula, né? E muitas vezes o que acontece é que, em vez do Congresso se aproximar de Lula, é o Lula que termina se dobrando a um Congresso conservador. O governo Lula termina adotando as políticas, para ficar de bem, adotando as políticas do Congresso conservador. Esse Congresso é um Congresso de latifundiários. O Brasil, Glaça, é um país feito no lombo do escravo, em base à escravidão. Um país também feito em base ao latifúndio, às capitanias hereditárias. Os Estados Unidos, por exemplo, é o principal país capitalista do mundo, ainda hoje é a principal economia, mas a colonização foi feita da seguinte forma: eu sou professor de História Econômica, então eu estudei muito isso, meu mestrado, meu doutorado foi na área de História Econômica. Eles pegavam um terreno grande, né, que dava para, por exemplo, 500 propriedades, e pegava aqueles colonos que estavam chegando da Europa, que estavam chegando do leste do país, e queriam penetrar o oeste norte-americano, e eles queriam ocupar o oeste norte-americano, tomando essa serra dos índios, evidentemente. Aí colocava 500 carroças com suas famílias enfileiradas, dava um tiro para cima, e com 500 terrenos divididos. Quem chegasse primeiro naquele terreno era seu. Assim foi feito o meio-oeste americano. Não é um país que fez reforma agrária, é um país que já começou com minifúndios.
Os Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos é uma economia tão poderosa porque é um país que já começou com minifúndios. E você vai ter milhões de famílias com renda. Então você vai criar depois um poderoso mercado, porque você tinha milhões de famílias com renda, que embasaram um mercado interno poderoso. O Brasil sempre teve um mercado muito pequeno. Por quê? Porque o Brasil foi um país que nunca dividiu terra. Foi um país baseado nas capitanias hereditárias, que depois os proprietários das capitanias hereditárias dividiam essas terras com seus parentes, com seus amigos, que eram grandes lotes de terras imensos, mas não eram minifúndios. O único local no Brasil que teve um pouquinho de minifúndio foi na Serra Gaúcha. Mesmo no estado de São Paulo, a imigração italiana e japonesa não ganhou terra. Foi trabalhar nos cafezais, né? Foi marginalizada, depois foi fazer a vida, a imigração japonesa e italiana foi fazer a vida em São Paulo, mas não ganhou terra no interior de São Paulo. O único local que teve divisão de terra foi na Serra Gaúcha, porque o Império queria ocupar aquela região para não perder para a Argentina e para o Uruguai, né? Então, veja, o Brasil é um país que começou com a concentração de terras desde o começo, né? Sempre foi um país de latifúndio. Então, a reforma agrária no Brasil é alguma coisa mais do que justa, necessária e urgente. E o MST está de parabéns. O MST é um movimento que vem lutando já há algumas décadas, há quase 4 décadas, pela reforma agrária, e de forma mais do que justa. A luta do MST é mais do que justa, mais do que justificada. E o MST vem formando, além disso, centenas de quadros. O MST vem formando advogados. O João Pedro Stede, eu vi a fala dele lá, falou que o MST já formou centenas de advogados, jovens pobres, né, que o MST ajuda a ir para as faculdades, se formam como advogados. O MST hoje tem 300 ou 400 jovens advogados que o MST, e tem centenas, talvez dezenas ou mesmo centenas de milhares de assentados, né? Produzem boa parte da agricultura orgânica do Brasil. Então, o MST, digamos, é um movimento, digamos, que tem um papel louvável no país, louvável de luta pela reforma agrária e de produção. Não só naqueles assentamentos onde eles estão, eles produzem, né? Uma grande parte da agricultura familiar, né? Produzem mel, produzem vários tipos, arroz orgânico, feijão orgânico, um monte de coisa orgânica, né, que dá orgulho o que a MST faz. Então a direita tentou incriminar, né, levar o João Pedro Stede, e o que aconteceu? O João Pedro Stede deu uma aula para os caras, pôs todos eles no bolso. O João Pedro Stede, que é economista como eu, ele é economista de formação, né? Eu sou economista também, ele pôs os caras, porque ele conhece muito bem essa história econômica do Brasil, ele pôs os caras no bolso, ele calou os adversários dele na CPI, e foi muito bom, porque ele saiu de lá, eles achavam que ia armar uma arapuca para o João Pedro, e o João Pedro calou a boca de todos eles, né? E isso reverteu um pouco o clima, e hoje a direita está com dificuldade de manter essa CPI no Congresso. A CPI está virando contra a direita. Isso é muito bom, muito bom. A aula que o João Pedro deu, digamos, é uma aula para o país, né? Então, eu só tenho que dar os parabéns ao João Pedro Stede e dizer que a luta pela reforma do país conta com todo o nosso apoio, e que o MST conta com todo o nosso apoio e deve contar com o apoio de toda a população brasileira. Roberto, obrigada pela aula. Aí, né, você foi dos Estados Unidos ao Rio Grande do Sul, aqui do Oiapoque ao Chuí. E eu também queria perguntar para você, que é uma referência, eu gosto de enfatizar, porque eu vejo isso nos pequenos detalhes, né? Você caminhando ali comigo, a gente resolvendo coisas, e você pegando mudinhas de pau-brasil para poder fazer com que essa mudinha possa crescer e arborizar em nossa cidade. Isso é realmente muito emocionante. E algo emocionante também que aconteceu foi o ICMBio, né, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que agora vai divulgar o CPF e o CNPJ das empresas aí infratoras em relação, e reincidentes, né, em relação ao crime ambiental. Você acha que isso vai ajudar, especialmente que a gente sabe que o Brasil está recebendo vários investimentos, né, de vários institutos governamentais que investem só se a empresa realmente tiver um histórico limpo de credibilidade em relação a ações sustentáveis. Qual a sua opinião?
Graça, eu queria, antes de responder sua pergunta, começar aqui mais uma vez lamentando profundamente que o Rio Grande do Norte tenha sido o estado que proporcionalmente mais desmatou a Mata Atlântica nesse último período, entendeu? Foi divulgado, se não me engano, ano passado, né? Os dados esse ano divulgados sobre o ano passado que o Rio Grande do Norte foi o estado que mais desmatou a Mata Atlântica proporcionalmente, né? Aí algumas centenas de campos de futebol, uma vergonha, um estado já de uma agricultura, de uma terra que está sofrendo um processo de desertificação, a gente continuar desmatando a Mata Atlântica. Isso tem a ver com esses donos desses canaviais, né, que não perdem tempo. A gente vai ali para Pipa, né, para Pipa, vai ali para o sul do estado, e cada vez que a gente passa, com a diferença de 1 ou 2, 3 meses, a gente vê a cana invadindo até as cidades, ali em Canguaretama, em Goianinha, você vê a cana invadindo, né, os últimos pedaços de Mata Atlântica que a gente tem. Isso é muito triste, né, muito triste. Eu vejo respondendo a sua pergunta diretamente, eu vejo com alegria, então, né, que esse mês o ICMBio ele passou a divulgar, né, o CPF, o CNPJ desses infratores, e isso vai levar essas infrações ambientais em que esse desmatamento, as obras possam ser embargadas. Com isso, você pode descapitalizar esses infratores, né, impedir que eles continuem desmatando, impedir que eles recebam financiamento público para fazer obras dinheiro que eles precisam para fazer os investimentos, né, os empreendimentos que eles precisam. Então, é muito importante fazer esse cadastro desses infratores, e o ICMBio começa a fazer esse cadastro desses infratores, e eu torço que isso aumente. Durante o governo Bolsonaro, né, era o contrário, né? Os ministros diziam: vamos esperar que a atenção está sendo desviada para outro assunto e vamos passar a boiada, lembram? Numa reunião de um ministro de Bolsonaro, que ele dizia isso: vamos, enquanto o assunto do país é outro, vamos aproveitar e passar a boiada, desmatar tudo para criar boi, entendeu? Desmatar a Amazônia, desmatar o Pantanal. Felizmente, eu vejo agora no governo Lula, tá certo, que caiu o desmatamento na Amazônia, caiu o índice, não é que parou, caiu o ritmo, né? O desmatamento segue, mas diminuiu o ritmo de desmatamento, diminuiu o ritmo é, do garimpo também em terras indígenas, isso está recuando, está diminuindo, e agora o CMBio está notificando, classificando CPMF e CNPJ desses infratores, né, para impedir que eles sigam desmatando, e especialmente receber financiamento das instituições financeiras, né? Qualquer concessão de crédito. Isso é muito bom, muito bom. Eu espero, digamos, que isso continue, que o governo. Infelizmente, eu quero fazer um comentário aqui. Apesar desse aspecto bom, eu estou tratando aí com muito cuidado e muito atento a que o governo Lula está dizendo que vai possibilitar a exploração do petróleo na foz do Amazonas. Eu espero que não. Há uma polêmica aí, né, entre os ministérios, há uma divisão entre os ministérios do governo. O Ministério Público Federal está tentando proibir essa, essa exploração do petróleo. É, os movimentos ambientais ligados ao governo Lula estão procurando proibir, mas existem setores do governo com muito poder querendo perfurar ali a foz do Amazonas porque diz que existe petróleo ali. Isso pode ser um desastre. Imagine um vazamento de petróleo ali na foz do Amazonas que corra para dentro, né? Quando o rio está enchendo. O mesmo corra para fora, para o mar, quando o rio está, a água do Amazonas está indo para o mar, né? Nas duas situações, na maré enchendo ou na maré secando, igualmente, digamos, é perturbador essa ideia de um vazamento de petróleo ali na boca da foz do Amazonas. Então, há uma briga nisso aí. Eu espero que o governo Lula não cometa essa sandice, essa bobagem de, digamos, permitir a exploração do petróleo ali na. O mundo não pode pensar no petróleo no futuro. O mundo tem que pensar em carros elétricos. O mundo tem que pensar. Eu vi hoje outra coisa, né? Agora,
painéis solares nas casas, aerogeradores no teto das casas, que são mais econômicos até do que placas solares. Tem muita forma de gerar energia com as marés, né? Tem muita forma, como as usinas eólicas, se você toma cuidado com a questão ambiental, né? Você tem formas eólicas mais baratas que o petróleo. Então, não tem sentido, né, você arriscar ali uma perfuração na foz do Amazonas, que pode contaminar tudo, né? Roberto, lembrando também que essa questão ambiental, né, é uma defesa aí do seu mandato, e muito antes de você ser vereador, você já defendia essa questão através do Planta Enquanto é Tempo, através do Arboriza Natal, na realização da COP, e agora também com a realização da Assembleia, né, da ASCOP, a primeira Assembleia Permanente do Clima, que vai acontecer em Caicó nos dias 21 e 22, abertas as inscrições, então todo mundo que está nos escutando agora, compartilhe essa boa notícia e participe. Vai ser em Caicó, mas para toda a região do Seridó e para todo o Rio Grande do Norte, e para todos os interessados, na verdade. E aí, eu queria agora puxar uma outra questão, que é uma questão aqui que aconteceu há pouco tempo, né, em Natal, onde você tem uma responsabilidade muito grande como parlamentar, representando aí os interesses populares, e eu vi que você foi bem enfático na defesa da cobrança, sim, do ISSQN, né, que é esse imposto que a prefeitura pode dar, essa concessão, esse presente em alguns casos, aconteceu esse presente na época da pandemia, no intuito de que as empresas não parassem, não diminuíssem a frota, e infelizmente aconteceu o contrário, e agora esse presente foi renovado. Então, professor, a maioria votou favorável, só 3 não votaram favoráveis, e inclusive um deles, com bastante veemência, foi o senhor. Me fala sobre isso. Olha, inclusive foi uma coisa muito feia, né? Muito dura, inclusive com um conflito pessoal, de agressões pessoais em cima de mim, né? Porque eu me opus de forma enfática a essa isenção. Eu pergunto à população, eu pergunto ao pessoal que está nos escutando aqui, se essas empresas de Natal merecem essa isenção. Olha, esses ônibus de Natal são velhos, né, sucateados, são ônibus reformados, muitas vezes montados em cima de chassi de caminhão, trazido de outras capitais, não tem ar-condicionado, o piso é alto, são barulhentos porque o motor é dianteiro. E o que nós precisamos em Natal são ônibus novos, né, com ar-condicionado, que Natal não tem. Você vai a João Pessoa, você vai a Fortaleza, você vai a Recife, você encontra a frota de ônibus com ar-condicionado. Você vai a Porto Alegre, que é uma cidade mais fria, ar-condicionado nos ônibus. Natal não tem ônibus com ar-condicionado, são ônibus velhos, com piso alto, motor dianteiro, barulhentos, né? É muito ruim a frota de Natal. E aí eles estão justificando que vão comprar 50 ônibus novos, isso justificaria a redução do ISS. Não justifica, nós temos uma frota de 396 ônibus hoje, ou seja, 400 ônibus, e eles vão trazer 400 ônibus novos, que a gente não sabe se são ônibus com ar-condicionado, com piso baixo, motor traseiro, né? Que a gente reivindica, né? Então, não justifica essa isenção do ISS. Essa isenção foi dada durante a pandemia, para eles manterem o 100% da frota. E as empresas não mantiveram, não justificaram a isenção que receberam. Foram um vetor fundamental de contaminação, de morte, de muitas mortes de potiguares, que tinham que ficar nessas latas de sardinha, ônibus cheios durante a pandemia. Eu pergunto a quem está nos escutando, eles merecem essa isenção? Claro que não. Eles estão justificando, os vereadores da situação estão justificando pelos 50 ônibus novos. Mas veja, esses 50 ônibus novos não muda, né? Vão ser 500 ônibus agora, depois que chegarem esses novos e esses reformados, né? Mais 50 reformados, dos quais apenas 50 vão ser realmente novos, 10%. 90% vai continuar sendo ônibus ou velhos, como são hoje, né? Ou ônibus, esses 50 que eles chamam de seminovos, mas deve ser ônibus novos reformados, ônibus velhos reformados, né? Então, não justifica essa isenção para essas empresas, não justificam. O que nós temos que exigir é a renovação, dar um prazo e exigir a renovação de 100% da frota, como tem Fortaleza, como tem João Pessoa, como tem Recife, né? Os ônibus dessas capitais ficam 5, 6 anos rodando e param, são mudados. Aqui não, a frota já deve ter 9 ou 10 anos de idade média e está aí rodando. Tem Natal, a população de Natal não merece isso, essa qualidade. Tem uma cidade quente como Natal,
Não merece, as pessoas não merecem andar dentro de ônibus barulhento e quente, sem ar-condicionado. Qualquer cidade civilizada, da temperatura de Natal, ao meio-dia, que dá 30 graus, fora, dentro do ônibus, chega a 32, 33, né? É, mais do que, está mais do que na hora de Natal ter ar-condicionado nos ônibus, e a prefeitura não pensa nisso, fica dando isenção para essas empresas. Então, nós demos uma batalha muito dura, né? Estávamos lá na hora da votação, eu, a vereadora Júlia Arruda e o vereador Ana Paula, os dois outros colegas da oposição, Brisa, Braque, Daniel Valença, não puderam estar na hora da votação final, mas no dia anterior já tinham dado uma batalha ao nosso lado, né, se posicionado contra a isenção, mas no dia da votação final não puderam estar por outros compromissos, mas de todo jeito estão ao nosso lado. São 5 vereadores que estão contra, né, que se posicionaram contra essa isenção. E o restante, a maioria, né, os 24, se posicionaram favoráveis. É muito triste, né, ver uma legislatura, né, com uma maioria tão folgada a favor dessas empresas, né? Eu espero que numa próxima eleição a população pense e possa votar em vereadores de oposição para que a gente tenha, digamos, uma força, a oposição tenha uma força maior para poder impedir esse tipo de votação ali dentro, né? Porque hoje o prefeito faz o que quer na Câmara Municipal com uma maioria tão folgada. Professor Roberto Paulino, mais uma vez, muito obrigada pelos seus posicionamentos, pela sua defesa e coerência no que fala e faz. E o programa Furando a Bolha vai ficando por aqui, mas a gente pedindo para as pessoas curtirem, compartilharem, comentarem, acionarem o sininho. E você levantou o dedinho e tem todo o direito de falar. Glácia, eu queria reforçar o seu convite. Gente, no dia 21 e 22 de setembro, nós vamos fazer a primeira Assembleia Permanente do Clima do Rio Grande do Norte. Veja, ela foi aprovada na primeira COP. A COP foi a Conferência Potiguar do Clima, inspirada na COP do Egito, que nós fizemos aqui no auditório da UFRN em abril desse ano. E essa COP votou 52 resoluções, né? Uma primeira foi plantar 5 milhões de árvores no nosso sertão. E nós vamos plantar esses 5 milhões de árvores. Custe o que custar, leve quanto tempo levar, nós vamos plantar esses 5 milhões de árvores no sertão. Mas a segunda resolução foi realizar, a cada 3 meses, 4 meses no máximo, uma Assembleia Permanente do Clima, ou seja, não esperar um ano até a próxima COP. Então, com muita felicidade, a gente está vendo que há um grupo que participou aqui da COP, que está organizando a primeira ASCOP, que é a primeira Assembleia Permanente do Clima, que vai acontecer lá no SERES da UFRN, em Caicó, e eu quero convidar aqui todo mundo para ir com a gente. A gente vai ter um ônibus da UFRN, vai ter provavelmente também um transporte do IFRN para ir. Eu quero convidar aqui quem puder ir, quem quiser e quem puder ir conosco, para a gente ter uma grande delegação de todas as cidades do estado, de Natal, de todas as cidades do estado, para fazer uma grande conferência, né? Uma grande Assembleia Permanente do Clima, lá no SERES de Caicó, no dia 21, e no dia 22 nós vamos inaugurar o viveiro lá do SERES, no SERES lá em Caicó. Então fica aqui o convite na mesa, Glácia, para todo mundo que puder ir conosco, tá bom? Um beijo no coração, querida, e um beijo no coração seu e de todo mundo. Beijo, minha gente. Até o próximo Furando a Bolha.